É com muita alegria que desejamos cumprimentar a todos os nossos amados e queridos irmãos, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimentar a todos os nossos alunos e professores da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no nosso finalzinho, hoje já é o encerramento do nosso trimestre, nosso segundo trimestre de 2024, falando sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Durante esse trimestre muito abençoado, nós aprendemos muitas coisas desde o início da nossa caminhada até a nossa lição de hoje, né? Que será a lição de número 13, a cidade celestial. Antes, porém, quero mandar o nosso abraço todo especial e carinhoso para todos os nossos alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, das Igrejas da Assembleia de Deus Missão Pentecostal. Que Deus abençoe os nossos irmãos aqui no Brasil e no mundo. Que o Espírito de Deus continue vos iluminando e dando sabedoria para que cada um de nós possamos nos conduzir na presença de Deus de acordo com a sua soberana e eterna vontade. Mandar o nosso abraço especial também para todos os nossos pastores do campo do Amapá, né, desde a cidade de Oiapoque, onde está o nosso querido pastor Josiel, até a cidade de Vitória do Jari, onde está o nosso pastor Rildo. Que Deus possa abençoar a todos os nossos irmãos. E na nossa grande Macapá, nosso pastor presidente, tanto do campo como o nosso pastor presidente da nossa Convenção Nacional das Assembleias de Deus Missão Pentecostal, que é o nosso pastor Elcio Monteiro, juntamente com a sua esposa missionária Nazaré. Aqui nós mandamos o nosso carinhoso abraço. Nós estamos hoje aqui, continuamos, na verdade, ainda na cidade de Curitiba. Estou aqui no sul do país, no estado do Paraná, e queremos dar o nosso abraço especial a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, né, desde o missionário Judásio, né, juntamente com o auxiliar Adailton. Que Deus abençoe minha irmã Rosicleide, que Deus abençoe, né, os nossos irmãos aqui de Curitiba, né, no campo aqui de Curitiba, missionária Marcelene, irmã Cristina, missionária Cristina, presbítero Rui, e todos os demais com irmãos em Cristo, irmã Jennifer. Que Deus possa abençoar todos os irmãos, né? Também mandar o nosso abraço carinhoso para minha esposa, missionária Vivian, né? A minha família amada, meus filhos Lucas, Rebeca e Samuel. Para nós é sempre um prazer e uma alegria, né, ter a nossa família ao lado, e glorificamos a Deus por isto. Quero mandar um abraço especial também para minha mãe, né, a diaconisa Raimunda. Que Deus abençoe a ela, minhas irmãs Raimunda, Rutilene, Rosinete, Ronede e Rosicleide. Que Deus abençoe a todos nós. Como eu disse, chegamos no encerramento do trimestre. Passamos por lições maravilhosas, irmãos. Desde a primeira lição, o início da caminhada, a segunda lição, onde nós aprendemos sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Falamos na nossa terceira lição, o céu, o destino do cristão. Falamos na quarta lição, como se conduzir nessa caminhada. Falamos que nessa caminhada, na lição número 5, existem os inimigos do cristão. Falamos na lição número 6 que nesta caminhada Deus também tem nos concedido armas espirituais. E também na lição de número 7 do perigo da murmuração. Chegando na lição de número 8, falando sobre confessando e abandonando o pecado. E é muito importante pontuar que pecado na vida de crente, na vida de um cristão, é um acidente. Lição de número 9, resistindo à tentação no caminho. Lição de número 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. Nós somos chamados para andar em santidade. Lição de número 11, a realidade bíblica do inferno. Inferno não é um mito, inferno é uma realidade tangível, palpável, que Jesus ensinou, né? Falamos na lição passada sobre a bendita esperança, né? A marca do cristão. E hoje, por fim, iremos concluir então o nosso trimestre, cujo o comentarista é o pastor Zé Gomes, sobre a cidade celestial, meus irmãos. Sobre a cidade celestial. Muito bem, louvado seja Deus.
Nosso tema, a cidade celestial, né? Texto áureo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Verdade prática. A cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Louvado seja Deus, vou repetir a verdade prática. A cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Nossa leitura, Apocalipse capítulo 21, do versículo 9 ao 14, e Apocalipse capítulo 22, do versículo 1 ao 5, diz assim a palavra de Deus. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 22, 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Louvado seja Deus. Na lição de hoje, nós vamos falar sobre o primeiro ponto, o paraíso eterno, o segundo ponto, o eterno e perfeito estado, e concluiremos com o estado final de todos os santos. Muito bem, louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Desde o momento em que passamos a aprender nesse trimestre sobre o novo nascimento, o início da caminhada, percorrendo toda a trajetória, realmente o nosso grande alvo é a cidade celestial, é a nossa pátria eterna. Nós estamos como peregrinos, né, nessa terra. Somos peregrinos. E o nosso alvo é o céu. Glória a Deus. Nós estamos caminhando como forasteiros e peregrinos, mas o nosso alvo é o céu. A nossa pátria, ela é celestial. E ela é o alvo de todo cristão. É o alvo, é o objetivo final de todo servo de Deus que caminha nessa terra, mas com os pés na terra, mas com os olhos e o coração no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O que é o paraíso? O paraíso é o local, é o lugar
é o céu como a morada de Deus. Paulo disse em 2 Coríntios 12 que ele conhecia um homem, falando dele mesmo, que foi levado até o terceiro céu, até o paraíso. E nós vemos aqui o paraíso sendo o lugar onde Deus habita e onde o homem vai se encontrar com o Senhor. Em Lucas 23:43, Jesus disse para o ladrão da cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus estava informando para aquele homem que eles estariam juntos no paraíso, na morada eterna de Deus, no céu de glória de Deus. Então nós vemos aqui que o paraíso é o lugar da habitação de Deus. É o lugar da habitação de Deus. Aleluia. Quando nós percebemos, o Senhor prometendo em Apocalipse 2:7, louvado seja Deus, ele deixou claro para a igreja de que todos aqueles que vencessem, eles haveriam de comer do fruto da árvore da vida que está, louvado seja o Senhor Jesus, que está no meio do paraíso de Deus. É um local aonde os salvos irão estar para sempre com o Senhor. É muito importante, Evangelho de João, eu já citei esse texto algumas vezes, mas repito novamente, porque está dentro da oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, e no versículo 24, assim está escrito: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, isso aqui é Jesus falando, também eles estejam comigo. Glória a Deus. Aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então vemos aqui a expressão do Senhor, mostrando que o lugar real, eterno, que vamos viver para sempre com Ele, com o Senhor, é o local onde nós estaremos com Ele. É a morada eterna de Deus. É o céu de glória, o céu eterno, a glória eterna. É onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Então esse é o paraíso. Esse é o lugar onde Deus habita. Este é o terceiro céu que Paulo viu. Glória a Deus, que Paulo viu, não, que Paulo foi levado. Louvado seja o nome do Senhor. E que nós iremos estar para sempre com o Senhor. O que é a cidade santa? O que é a cidade eterna? A cidade eterna, irmãos, ela aparecerá, louvado seja Deus, como vinda do paraíso, do céu. O paraíso eterno, ela vindo do céu de glória. A cidade eterna, que é chamada a Nova Jerusalém, ela só vai surgir quando houver o arrebatamento da igreja, que vai desencadear então para a grande tribulação, que após a grande tribulação, o Senhor vai instaurar o milênio, e após o milênio, Deus então vai trazer o fogo e destruirá a terra. A terra, ela será destruída pelo fogo, conforme 2 Pedro capítulo 3, verso 10,
a terra vai ser purificada com fogo. Nessa purificação aqui é a destruição total da terra. E nós podemos perceber que os céus se enrolarão como livro, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, aqui o Senhor, ele vai destruir completamente a terra e tudo que nela há, com fogo da sua glória, um fogo eterno. Destruindo, o Senhor então criará um novo céu e uma nova terra. E aí então surgirá a nova Jerusalém. Ou seja, a sua origem é o céu. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, ela virá, ela descerá do céu. Então nós vemos aqui que nessa ocasião os salvos serão cidadãos dessa cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquela cidade, a cidade antiga de Jerusalém, cidade que foi contaminável, ela passará. Deus a destruirá por completo, né? Deus removerá todo o pecado, arrancará tudo. Diz o profeta que não vai restar nem raiz nem ramo, porque o Senhor vai dizimar tudo. Para quê? Para fazer o novo céus e uma nova terra. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Então aqui nós vemos que tanto o céu, o novo céus e a nova terra será uma coisa só. Novo céu e uma nova terra. E a Jerusalém desce. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. E nós, com o corpo glorificado, já arrebatados, transformados em glória, habitaremos nesta cidade, seremos cidadãos dessa cidade. Esta é a cidade eterna, esta é a cidade santa, cidade eterna, a nova Jerusalém, que não pode ser confundida jamais com essa Jerusalém que existe atualmente. Isso aqui, o mundo por inteiro, terra como um todo, será completamente restaurada, né? Será destruída e o Senhor então criará um novo céu e uma nova terra. Quando começa a eternidade? A eternidade começa, glória a Deus, a partir então de todos esses eventos que eu já falei. Começando pelo arrebatamento da igreja, passando pela grande tribulação, esse período de 7 anos de grande tribulação. Vamos ver ali o julgamento das nações. O Senhor virá com a igreja, fará o julgamento das nações e instaurará o milênio. Reinará no milênio. Durante 1000 anos o diabo estará preso no poço do abismo. As duas bestas, que é o falso profeta e o anticristo, inaugurarão o lago de fogo, serão lançados no lago de fogo. Passará os 1000 anos, Satanás será solto para tentar aqueles que ainda estão nos 4 cantos da terra, vai tentar levantar uma rebelião contra Deus, e então o fogo, diz a Bíblia, o fogo do céu descerá e destruirá tudo. Quando isto acontecer, né, logo após o fogo, descerá o trono branco. Nós já estamos aí já vivendo a eternidade. O trono de Deus descerá. Já não tem mais céu, não tem mais terra. As primeiras coisas já passaram. O trono de Deus descerá. E a partir desse momento aí, começa então a eternidade. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, o milênio não é a eternidade, é apenas um período de 1000 anos, né? E quando o fogo de Deus descer após o milênio, na guerra contra Satanás, que é uma figura de Gog e Magog, nós vemos aqui que Satanás será lançado também no lago de fogo, aonde já estão o falso profeta e o anticristo, que são as duas bestas. Então nós vemos que a eternidade começa então, né, a incorrer a eternidade, logo após o juízo
final. É onde então o Senhor vai renovar, né, fazer nova, o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém, né? Não confundir a Jerusalém terrestre com a nova Jerusalém. A Jerusalém terrestre aqui ela será dizimada, né, com toda a terra, né? Toda a terra será dizimada, toda a terra será destruída e Deus vai reconstruir, vai refazer, vai recriar um novo céu e uma nova terra, que é uma coisa só. É o céu de glória, é a habitação de Deus. E nele, no céu de glória, nesse novo céu de glória, nessa nova terra, né, estará a nova Jerusalém, aonde nós habitaremos com o Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre, que foi exatamente aquilo que Jesus falou em João 14, que ele foi preparar um lugar. Então ele foi preparar a nova morada para o cristão. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então Jesus ele foi preparar essa morada, o eterno e perfeito estado. Entramos dentro da eternidade, louvado seja Deus, né? E nós vemos aqui o estado perfeito à luz da doutrina bíblica, ou seja, logo após o fogo consumir tudo, né, entraremos no estado perfeito, diante de Deus, um novo céu, uma nova terra, conforme Apocalipse 21. E nós vemos aqui que esse lugar é eterno e perfeito, né? Tudo que era imperfeito, pecaminoso, tudo já passou, irmão. As primeiras coisas já se passaram. O céu não existe mais. O céu pecaminoso. A terra que sofreu efeito pecaminoso, né? Toda essa atmosfera, esse globo, tudo isso, né, passarão, né? Quando o trono de Deus descer, o céu já não existe mais. A terra, essa terra que nós estamos vendo, já não existe mais. O Senhor fará novo céu e uma nova terra. Louvado seja o Senhor Jesus para todo sempre. Então nós vemos aqui o nosso Deus, né, fazendo um estado perfeito, completamente perfeito, porque os céus e a terra será uma coisa só, com a cidade, com a nova Jerusalém, aonde nós vamos habitar com o Senhor para todo sempre. É um lugar de santidade, de perfeição, onde tudo será belo, né? Onde o pecado não já foi erradicado. O pecado já foi erradicado, né? Foi abolido, e então o Senhor criará um novo céu, uma nova terra, um lugar perfeito, puro, santo. Louvado seja Deus, onde nós habitaremos para sempre com o Senhor. O livro de Apocalipse, no capítulo 22, ela vai descrever exatamente, né, essa perfeição. E nós vemos esse novo estado de singularidade quando ele apresenta a figura do rio, a figura da árvore, falando sobre a ausência de males, né? Não haverá maldição contra ninguém. Falando da presença de Deus, porque lá não necessitaremos de sol, de luz, o próprio Deus, a presença de Deus conosco, ali, estarão adorando o Senhor face a face, vendo o seu rosto. A presença de Deus conosco vai fazer com que não haja noite, não haverá ali mais trevas, não haverá ali mais noite, ali só haverá dia, porque o próprio Senhor nos iluminará e nos iluminará. Então, a primeira figura, a vida eterna descrita como um rio. Quando você lê Ezequiel 47, você percebe que debaixo do trono de Deus sai um rio, e por onde aquele rio passa, ele vai dando vida, né? Nós vemos Jesus em João capítulo 7, falando para cada um de nós sobre o rio que sai de dentro de nós, falando do Espírito, que salta para a vida eterna. Então, a figura do rio é exatamente, louvado seja Deus, a vida eterna. A vida eterna. Glória a Deus. Nós iremos viver eternamente com o nosso Deus. Então, isso é uma descrição da vida eterna. A vida eterna também é descrita como a árvore da vida. Veja bem, a árvore que dá 12 frutos, né?
que nós vamos comer, louvado seja Deus, e que a sua folha serve para a saúde. Então aqui nós vemos aqui os seus 12 frutos, que são dados de mês em mês, suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e sobre a morte, né? Aqui é o símbolo também da vida que triunfa sobre a morte, que triunfa sobre as doenças, que triunfa sobre o mal. Nós vemos aqui, né, esse símbolo da vida eterna. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais nada. Não haverá, porque Deus enxugará toda tristeza, toda angústia, toda perturbação que hoje nos incomoda, nos perturba. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia. Então aqui nós vemos que nós estaremos nesse lugar indivisível, de gozo eterno, aonde, né, a beleza, a santidade e a perfeição estão na expressão máxima. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre, né? Ali não haverá mais morte, né? Você percebe que a eternidade, quando começa após o milênio, após o fogo consumir a terra, e haverá o trono branco vem descendo, não há mais céu, não há mais terra, que foram tudo consumido pelo fogo. Ali nós vemos o julgamento dos ímpios, né? Que ressuscitarão ali para serem julgados, condenados. E a gente vê ali o julgamento dos anjos caídos, dos demônios. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que o último inimigo, glória a Deus, a ser aniquilado, a ser lançado no lago de fogo, é a morte. Porque o Guiena, o lago de fogo, é a segunda morte. Então o Senhor ele vai julgando os homens ímpios, que não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro, e ele também vai concluir com o último inimigo, que é a morte, né? Nós vamos ver aqui o Senhor aniquilando tudo, até chegar na morte. Ela será o último inimigo a ser lançado no fogo inextinguível, o Guiena. Então, nós vemos com isso, né, que todas essas coisas desaparecerão e nós estaremos num estado perfeito de vida, de alegria, de gozo, de prazer e de santidade com Deus, onde essas coisas não mais nos incomodarão. Temos também um lugar, né, falando desse estado perfeito, à luz de Apocalipse 22, aonde a maldição, como eu falei, o último inimigo vai ser removido para sempre, para todo sempre, é a morte. Então todo tipo de males que os homens sofrem, maldições que aqui eles sofrem, lá não vai existir, né? Vai ser completamente extinto. Não haverá mais maldição alguma ali, não. Ali nunca mais, diz o texto, né? Nunca mais haverá maldição contra alguém. Nunca mais. Quer dizer, estaremos completamente livres de qualquer maldição, né? Ali, o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do homem. Por quê? Porque todo problema está no coração dos homens. A maldade está no coração dos homens. Mas ali não. Ali o trono de Deus, né? A presença de Deus estará no coração do homem, habitando. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Por isso não haverá mais a morte, a doença, a maldição. Tudo será plenamente. O mal será erradicado. O mal será extinto para sempre, para que nós venhamos viver na presença de Deus por toda a eternidade. A vida eterna na presença de Deus. Nós vamos contemplar Deus, irmãos, face a face. A sua presença para nós será a nossa luz, que nos iluminará. Nós viveremos uma alegria indivisível, como diz aqui o comentarista. Prestaremos culto olhando para o rosto de nosso Senhor, né? Cultuaremos na presença dele. Glória a Deus. Hoje ele está conosco em espírito. Naquele dia o veremos, contemplaremos. Glória a Deus, não haverá noite, porque ele vai nos iluminar, não haverá mais tarde, não haverá mais nada disso. Para sempre reinaremos com ele.
em glória. Louvado seja o precioso Deus para sempre. Terceiro e último ponto que eu gostaria de destacar: o estado final de todos os santos. Nosso estado final. Já vimos que a mansão celestial, ou seja, o paraíso eterno, a cidade eterna, a morada eterna de Deus é o nosso alvo. Nós vimos aqui que agora as primeiras coisas se passaram e agora o nosso alvo é a realidade. A cidade celestial é a nossa realidade. Estaremos lá. E o que pode nos esperar? O que acontecerá lá nesta cidade? Irmãos, ali serviremos ao Senhor. Ali nós serviremos ao Senhor. Nós estaremos ali glorificando a Deus, nos regozijando com Deus. Nós estaremos ali nos alegrando com Deus. Tanto a igreja do Antigo Testamento, dos nossos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, como a igreja do Novo Testamento, a velha, antiga e a do Novo Testamento, estarão ali glorificando a Deus, exaltando ao Senhor, louvando a Deus, agradecendo a Deus no nosso novo lar e o glorificando face a face. Vai ser muito maravilhoso, né? Porque vai ser esse momento eterno que nós viveremos com Deus, né? Esse estado eterno final, onde todos os salvos se encontrarão e glorificarão a Cristo, exaltarão a Deus, e nós estaremos ali para sempre com o Senhor. Na terra, nós sempre passamos aqui, mas olhando para a nossa cidade, como eu falei, peregrinos e forasteiros aqui, mas ali estaremos na nossa pátria. Hoje estamos como embaixadores dessa pátria, mas naquele dia retornaremos para a nossa casa. E isso é o desejo, não só do apóstolo Paulo, que exprime na Bíblia Sagrada, mas de todo cristão, da gente retornar para o nosso lugar de origem. Nós saímos de dentro de Deus e voltaremos. Jesus disse, eu vim do meu Pai e eu voltarei para Ele. É o que vai acontecer conosco. Nós viemos de dentro do Senhor. Louvado seja Deus. Nós retornaremos para Ele. Viveremos todos em unidade. Não haverá desunião. Não haverá segregação. Não haverá discriminação. Não. Acabou. Estaremos um só povo, né? O corpo de Cristo. Aleluia. Estaremos para sempre com Ele, né? Para sempre. Ali, nesse estado final de todos os santos, o Senhor ordena, segundo o Salmo 133, onde fala da união, ao comum consolo, o Senhor ordena, no versículo 3, a parte B, a bênção e a vida para sempre, para toda a eternidade. Veja só, amados, viveremos nessa total unidade. Viveremos ali se alegrando eternamente com Deus, onde as bênçãos de Deus e a vida é para sempre, né? Não é como hoje, que a gente passa por lutas, confusões, dificuldades, incompreensões. Não, lá não. Lá é para sempre. A bênção é para sempre. A vida é para sempre. Que maravilha, irmãos. Para sempre, só de pensar nisso, meu Deus, que coisa maravilhosa. A bênção e a vida é para sempre. O Salmo 33 diz assim, ali. Olha o que diz o texto. Ali o Senhor ordena a vida, a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. Terceiro ponto, finalmente em casa. Finalmente, irmãos. Depois de todo o percurso, luta, prova, tribulação, depois de
todo o percurso que nós caminhamos, queridos, finalmente chegamos em casa. E isto nos fala de descanso, repouso. Finalmente chegamos em casa. É interessante, a Bíblia nos revela em Miqueias, capítulo de número 2, versículo 10. A Bíblia vai nos informar, o profeta Miqueias, falando que não é aqui o nosso descanso. Diz assim: levantai-vos e andai. Enquanto nós estamos nessa peregrinação, a ordem de Deus para nós é levante e ande. Por quê? Porque não será aqui o vosso descanso. Mas, Senhor, por que não é aqui? O texto completa. O texto continua. Por causa da corrupção. Pecado. Por causa da corrupção que destrói. Sim, que destrói grandemente. Esse é o texto. Miqueias está mostrando para nós que enquanto nós vivemos aqui, glória a Deus, nós precisamos nos levantar. Primeiro é nos levantar e andar. Por quê? Por causa do pecado que destrói. Nós estamos como peregrino. Mas ali é onde nós chegamos em casa. Isso nos diz que enquanto nós estivermos aqui, temos que estar vigilante, alerta, atento, sóbrio. Nós temos que estar constantemente em alerta. Não podemos baixar a guarda. Mas quando nós chegarmos na nossa casa, quando finalmente chegarmos na nossa casa eterna, irmãos, aí nós descansaremos. Glória a Deus, como diz a Bíblia. Descansarão e as suas obras os seguirão. Aí nós descansaremos. Isso é muito maravilhoso porque finalmente chegaremos em casa. Mas enquanto não chegamos em casa, nós precisamos lutar, batalhar, vigiar, orar, jejuar, livrar-se do pecado, combater contra ele, lutar, pelejar. Como Paulo disse, combati o bom combate. Nós precisamos fazer isso também. Meus amados, finalmente em casa, chegamos no nosso destino final. Chegamos no nosso local de repouso e descanso, de alegria, de contentamento, de gozo, de recompensas. Aleluia. É muito importante. Glória a Deus. Nós estamos nessa caminhada. Iniciamos com um novo nascimento da jornada. Aguardamos a volta do Senhor, que é o arrebatamento da igreja, que vai desencadear a grande tribulação, que é o período de sete anos. E quando formos arrebatados nos ares, o Senhor nos galardoará. Passaremos a ceia do Senhor, retornaremos com o Senhor, é o que nós cremos, retornaremos com o Senhor para o julgamento das nações, e o Senhor pisará no Monte das Oliveiras, separando, guardando a Israel, julgará as nações, sentenciará o anticristo e o falso profeta ao lago de fogo. Eles passarão 1000 anos dentro desse lugar, glória a Deus, sofrendo, vivos, sofrendo eternamente. E o Senhor então instaurará o milênio nessa terra, reinará nessa terra, e enquanto o diabo estará preso no poço do abismo, e depois dos 1000 anos passados, Satanás será solto para tentar as nações, empreenderá uma guerra contra Deus, mas fogo do céu vai descer e vai consumir tudo. E o diabo será lançado no lago de fogo, aonde já estão o falso profeta aí, o anticristo. Trono branco de Deus desce.
haverá o grande juízo e o último inimigo a ser aniquilado será a morte. Serão lançados no lago de fogo e todos aqueles que não foram achados no livro da vida. A eternidade, propriamente dita, o estado eterno começa e então estaremos para sempre com o Senhor, no céu de glória. Louvado seja o precioso nome de Jesus Cristo para todo sempre. Aleluia. Conclusão do trimestre. Eu vou ler aqui a conclusão do comentarista. O céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com um novo nascimento. O início da caminhada se começa com um novo nascimento, quando a gente aceita Jesus. Do início da jornada até o final, enfrentaremos inimigos que intentam nos desviar da rota para o céu. Por isso, durante a travessia da jornada, durante o percurso, é necessário toda vigilância e zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, coloquemos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, olhando para frente, pois a Canaã celestial é logo ali. E eu repito o Salmo 133. Ali o Senhor ordenará a bênção e a vida para sempre. Para sempre. Ordenará a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. De eternidade em eternidade estaremos com o Senhor, servindo. Servindo, é muito importante eu destacar isso. Ninguém estará ocioso na glória eterna. Não. Estaremos reinando com o Senhor e servindo a Ele. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Então nós vemos isso aqui, que nós estaremos com o Senhor para todo sempre e o reinaremos para todo sempre. Louvado seja Deus. Criando com o Senhor todas as coisas, realizando todas as coisas, servindo a Ele, adorando a Ele, glorificando a Ele, aleluia, oferecendo o nosso culto de adoração, gratidão, louvor, exaltação a Ele para sempre. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Esse trimestre foi um trimestre muito abençoado. Glória a Deus, muito proveitoso mesmo. E que Deus possa te abençoar cada vez mais, né? Eu já quero aqui apresentar a nossa nova lição, que será passada no nosso terceiro trimestre, né? Aqui, a nossa lição, terceiro trimestre de 2024. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nós aprenderemos muito sobre essas duas mulheres da Bíblia, né? São mulheres que Deus deixou escrito para que nós viéssemos aprender com o seu dinamismo, com a sua fé, com a sua coragem, com a sua determinação. Então, até o nosso próximo trimestre, se assim Deus nos permitir, e que Deus venha te abençoar grande e ricamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até a próxima lição, meus amados. Fiquem todos com Deus em nome de Jesus.